Começando mais um teste de consumo aqui no canal, e o carro da vez, que na verdade é uma picape, é a Ram Rampage Bighorn 2026, a versão de entrada. Usa a mesma motorização da maioria das versões dessa picape e a gente vai detalhar tudo daqui a pouquinho. Considerações importantes: trecho 100% de cidade, ar-condicionado vai ligado o tempo inteiro. Lógico que ela está abastecida com diesel, né? Afinal é o único combustível dela, e não tem modos de condução nem sistema start-stop. Mas a gente vai sempre dirigindo de forma tranquila e lá no final do trajeto a gente compara então a nossa média com aquela informada pelo Inmetro. E para a gente começar aqui o nosso teste de consumo, estou resetando agora o percurso A. O ar-condicionado já está ligado, então vamos lá, né? Primeira coisa que eu cito para vocês é que infelizmente a gente não tem modos de condução nessa picape. Tudo bem que é a versão de entrada, mas nenhuma delas tem. Nem mesmo a RT, você tem só o modo Sport lá. Mas nas configurações diesel não tem nem o Sport. O normal tem, porque normal é normal, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou mudar hoje um pouco a ordem das coisas. Eu vou começar falando pelo peso da picape. Essa, por ser a versão mais básica, é também a mais leve. São 1.926 kg nessa configuração Bighorn, ou seja, quase 2 toneladas mesmo sendo a mais leve. Motor diesel, tração 4x4, ela leva 1.015 kg na caçamba, embora eu destaque que eu estou sozinho dentro do carro, tá? Eu tenho praticamente metade já desse peso aí, mas eu estou sozinho aqui, não tem ninguém aqui dentro também, nem carga nenhuma na caçamba. Agora, ela é pesada, lembrando que ela é intermediária, ela está mais ou menos no porte de uma Fiat Toro, mas é bem menor do que uma Ranger, do que uma S10, uma Hilux e etc. Agora vamos falar do conjunto mecânico. Eu citei que ele é turbo diesel, então a gente precisa ressaltar isso. O motor 2.2 aqui é, adivinha, turbo diesel. Ele tem 4 cilindros em linha, injeção direta de combustível e rende para nós uma potência máxima de 200 cavalos com 45,9 kg de torque. É um número interessante até para picapes médias. A gente sabe que muitas delas têm abaixo de 200 cavalos e aqui a gente tem os 200. Junto com esse motor está associada a transmissão automática do tipo convencional com 9 marchas. E a tração é 4x4 automática, você não consegue travar em 4x2, mas como ela faz a distribuição automática, ela vai jogar a tração somente para a dianteira, que é a prioridade, para economizar combustível quando não tem necessidade do 4x4, que não é sempre que você usa. Mas eu particularmente ainda gosto de quando você consegue deixar a picape em 4x2, forçar ela a ficar no 4x2. Além disso, você tem o 4x4 Low. Só que a reduzida desse carro, ela é eletrônica, ela não é exatamente real. Ela usa a primeira e a segunda marcha, que são relações bem mais curtas, como se fosse de fato uma reduzida. Mas sabe aquela caixa reduzida que vai deixar todas as relações de marcha bem menores? Isso a Rampage não tem, por isso que não é uma reduzida real e sim eletrônica. E é por isso também que tem 9 marchas no câmbio, né? Porque a primeira é só reduzida, você muito dificilmente vai sair com ela em primeira marcha, só nessas situações. E a segunda também é bem curtinha. Você que está assistindo esse vídeo até agora, parou, hein? Como assim você ainda não deixou o seu like aqui embaixo? Eu dou um tempinho para você, é super fácil. Você clica ali no joinha e aproveita também para arrastar os comentários pro lado se você estiver no celular. No PC infelizmente não dá, não sei que você arraste um monitor junto, né? Se bem que tem o mouse, né? Mas enfim. É para você hypar o vídeo de forma gratuita, isso ajuda muito a gente. Agora, tem 2 pontos que eu nunca posso deixar de citar aqui no canal, em qualquer teste de consumo que fazemos. Primeiro, o preço do carro. Quanto custa esta versão? A Bighorn, que é a de entrada na linha 2026, custa R$ 228.990. Mas esse é o valor de tabela. Se você tiver CNPJ, for produtor rural e tudo mais, abaixa bastante o valor. E mesmo para pessoas físicas, você encontra ofertas e anúncios na casa de R$205 mil. Eu já encontrei, por exemplo, 195 mil nessa versão Bighorn 0 km. Um outro ponto que a gente precisa ressaltar
é sobre a variação que a gente tem a cada teste. Vocês estão cansados já de ouvir isso, quem acompanha o canal, mas chega muita gente nova aqui nesses nossos conteúdos, então é sempre muito importante ressaltar. Até porque tem muita gente que sai comentando besteira aqui nos comentários sem entender nada a proposta. Acontece que a gente não pode fazer um trecho de 200, 300 quilômetros, porque teremos uma variação muito grande a cada teste. Então a gente não teria um parâmetro muito bom de comparação de um carro para o outro. Seria injusto. Fazendo um trecho um pouco menor, a gente consegue controlar melhor as condições. A temperatura externa que influencia, a gente não consegue controlar. O trânsito também não. Mas quando está muito trânsito, a gente repete o teste. Justamente num trecho mais curto, a gente consegue fazer de novo. Num trecho muito longo, às vezes não é possível. Mas ainda assim tem coisas que a gente não controla, como por exemplo os semáforos. Às vezes a gente pega mais abertos ou mais fechados. Algum carro que está aqui na nossa frente, esse Escort, por exemplo, e ele para entrar, então a gente acaba freando. Você freia, depois você tem que acelerar novamente. Então tudo isso é variável. Mas fazendo esse padrãozinho de sempre aqui no canal, inclusive a gente dirige de forma muito parecida. Assim a gente consegue aproximar bastante esses testes. Lembrando que a gente já testou cerca de 95 carros aqui no canal. Estamos quase batendo 100, hein? Eu quero aproveitar para citar duas coisas sobre a Rampage. Nessa versão diesel, você não tem o sistema start-stop, que desliga o motor em paradas rápidas. É até um pouco raro da gente encontrar isso em motores diesel, mas existe. A gente já testou, por exemplo, o MaxPair aqui no canal, que tinha sim esse item, e alguns outros carros também possuem. Outra coisa é que, curiosamente, você não tem aqui a indicação de consumo em tempo real, consumo instantâneo. É só mesmo as médias. O curioso é que você tem aqui uma espécie de econômetro que ele te mostra através de uma folhinha ali, um gráfico circular, né? O quanto você está gastando, economizando, se está pisando muito, está pisando pouco. Custava mostrar também o consumo instantâneo? Estamos nos aproximando do final do nosso percurso. A gente vai só parar ali no nosso ponto de sempre. Aqui costuma ter algumas intempéries, digamos assim, nesse cruzamento. Vamos ver, vamos ver. Olha só, passamos tranquilamente, passamos imunes. Rapaz, que milagre, hein? Vamos parar ali no ponto de sempre, no final da rua. E eu já destaco que essa picape, ela infelizmente não tem câmeras 360 graus. Isso em nenhuma versão, não é exclusivo aqui da Bighorn. Jogar aqui para o N, essa mudança aqui de posição às vezes demora um pouco para entrar de fato. Desliguei a motorização, nada mais interfere na média. Bora lá ver o resultado? Vamos lá então ligar o painel de instrumentos totalmente digital, tem 10,25 polegadas. A gente vem aqui então no trip de consumo A, que foi que a gente resetou lá no início. Cadê o quanto aviso, meu Deus? 10,1 km rodados, na verdade em 23 minutos. É que esse painel ele fica contando o tempo do trajeto, mesmo se o motor estiver desligado, caso a chave esteja acionada, o que não faz sentido algum, mas as montadoras, muitas delas, continuam com esse tipo de programação. 23 minutos assim que a gente chegou, e a média de consumo não mudou porque a gente não ligou o motor, 10,9 km por litro na cidade, logicamente com diesel e com ar-condicionado ligado o tempo inteiro. E o Inmetro fala pra gente que na cidade ela faz 10,6 km por litro, então a nossa média conseguiu ser até um pouco melhor. Mas vamos lá, o que é que eu achei sobre essa média de consumo? Sendo bem franco com vocês, achei muito boa, quase 11 km por litro. É uma picape com quase 2 toneladas, então fazer isso na cidade, com bastante semáforos e tudo mais, é realmente um consumo bem interessante. Para efeito de comparação, a gente testou muito recentemente a Fiat Titano Range, com esse mesmo motor 2.2 turbo diesel, mas com câmbio de 8 marchas, aqui são 9, então o câmbio muda, o sistema de tração também muda um pouquinho. Lá ela fez 11,1 km por litro. Praticamente o mesmo consumo, considerando que são dias diferentes, então tem um pouquinho de variação, e a diferença é de somente 0,2, né? Então a gente dá até para anular, digamos assim. Quero um outro exemplo, o Jeep Commander Overland Turbo Diesel, esse mesmo motor também 4x4, mesmo câmbio, porém na linha 2025. Ele fez, na ocasião, 11,1 por litro, também o mesmo que a Titan e quase o mesmo aqui da Rampage. O carro a diesel mais econômico que já passou aqui pelo canal até então foi a Peugeot Expert 1.5 diesel manual na linha 2025, que ela fez 11,3, mas também quase o mesmo aqui da Rampage. Mais uma comparação, o Nissan Frontier
Proforex 2.3 biturbo diesel 4x4 na linha 2023, mas não faz assim tanto tempo que a gente testou essa caminhonete. Fez 8,9 km por litro, uma diferença bastante considerável, são 2 a menos. Então a gente pode ver que esse novo 2.2 diesel ficou realmente muito bom aqui para Rampage. Consegue andar muito bem, a gente vai falar isso em outros vídeos detalhadamente, e ao mesmo tempo consegue ser bastante econômica, até mesmo na cidade. Vou te dar mais um tempinho, vai. Se você ainda não fez isso até agora, deixa o seu like e hypa o conteúdo. É a segunda vez que eu tô pedindo e é de graça, vai, ajuda a gente. E lógico, pessoal, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse consumo. Você esperava mais, esperava menos, gostou? Comenta aqui embaixo pra gente ter essa conversa. E é lógico, né, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com essa picape e também com todos os outros carros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal de Autos.